E aí, gente, sejam bem-vindos ao Terapia de Graça. Eu sou a Jennifer Fernandes e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o porquê eu tirei meu DIU Mirena. Mas antes... Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Brincadeiras à parte, gente, não significa que o que a gente conversar aqui substitui qualquer consulta com seu médico ou com seu psicólogo ou, enfim, qualquer especialista da área do tema que a gente for falar, tá bom? Então vamos lá? O DIU Mirena, ele é um dispositivo intrauterino. Ele é inserido no útero com o objetivo de agir como método contraceptivo. Então ele vai depositar o hormônio ali no útero e vai agir localmente. Quando eu coloquei, que foi em maio de 2021, acho que foi isso. Calma aí, deixa eu fazer a conta certa. 21, 22, 23, 24... Não, 2019, maio de 2019, tô doida. O médico que me atendeu, na época eu tinha convênio, ele disse que o DIU ia ter duração de 5 anos. Ou seja, depois de 5 anos eu precisava tirar o DIU ou substituir por outro método contraceptivo ou colocar um novo DIU. Então, de maio de 2019 a maio de 2024, eu poderia fazer o uso do dispositivo tranquilamente. Um adendo. Eu usei o hormônio a partir dos meus 15 anos através de pílula anticoncepcional. E aí, quando foi em 2019, que eu não lembro quantos anos eu tinha, vou fazer a conta e botar aqui na tela pra vocês, eu decidi colocar o DIU Mirena porque eu trabalhava como aeromoça e trabalhava nos horários mais doidos possíveis. Então, não conseguia tomar a pílula certinho. E aí eu optei por colocar o DIU Mirena, que aí era mais seguro, porque naquele momento eu não pretendia engravidar. Então eu coloquei o DIU Mirena, tudo certo. Para muitas mulheres ele diminui a menstruação, né, o sangramento, e até cessa. Tem mulheres que não menstruam mais depois que colocam o DIU Mirena. Não foi o meu caso, eu fiquei tendo aqueles escapes todos os meses, mas um fluxo bem pequenininho, nada que me atrapalhasse. No meio desse bolo todo, vida seguindo, trabalhando como aeromoça e por aí vai, eu comecei a ter crises de ansiedade. A princípio eu achava que é porque eu tinha trocado de uma companhia aérea para outra, porque eu tinha sido demitida da primeira porque ela faliu, enfim, coisas que passam na cabeça. Eu fazia acompanhamento com a psicóloga, melhorou um pouco a minha questão da ansiedade, mas ainda vira e mexe eu tinha crises. E só quem já passou por uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico sabe o quão difícil é. E eu comecei a fazer uma investigação na minha memória, né, que já não é muito boa. Mas eu comecei a investigar o que poderia ter me levado ao gatilho das crises. Porque até então, até 2019, eu nunca tinha tido. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa, agitada, mas nunca tinha tido a crise de ansiedade. Depois de muitas análises, eu percebi que as minhas crises começaram 2 meses aproximadamente, 1 mês e meio, após eu ter colocado o DIU Mirena. E isso me gerou um alerta. Nessa época eu já, além de fazer o tratamento com a psicóloga, já fazia também o tratamento com a psiquiatra para ansiedade, tomando um remédio controlado. E eu cheguei a comentar com a psiquiatra, ela que eu suspeitava que fosse a parte hormonal do DIU, não que o hormônio que previne a gestação causa crise de ansiedade, mas como é um hormônio ali que está sendo depositado localmente no seu útero, ele pode acabar desregulando outros hormônios do corpo, outras químicas do corpo e acabar gerando as crises de ansiedade, né? Fora os outros estressores, outras coisas que podem vir do ambiente que você vive. E ela falou que podia ser uma possibilidade, mas que se eu não pretendia engravidar agora, era melhor eu não tirar, mas enfim, fiquei observando até que em junho do ano passado, se eu não estou muito ruim de memória, junho de 2023, eu decidi tirar o DIU, conversei com meu esposo, falei que eu tava com esse pensamento, ele sempre me apoiou em tudo. E aí eu falei pra ele, só que aí a gente vai precisar se cuidar e tal, né, como vocês sabem. Mas ele me apoiou em tudo, então eu fui, consegui fazer a retirada pelo SUS. Por quê? Quando eu coloquei eu tinha convênio, mas em 2023 eu não tinha mais convênio, não trabalhava mais em companhia aérea, então eu consegui tirar pelo SUS. Na consulta com o ginecologista mesmo, foi super tranquilo, não doeu nada. E aí, então, fiquei sem método contraceptivo. Mas, ao mesmo tempo, eu estava aberta também para possíveis gravidez, e aí isso é um papo para outro vídeo, né? Mas tirei em junho de 2023, e desde então, a gente está em janeiro de 2024. Eu nunca mais tive crises de ansiedade. Então, assim, pode ter sido o DIU? Pode. Pode ter sido influência de outras coisas? Pode também, mas
por eu não ter tido mais crise de ansiedade, eu, na minha concepção, no meu julgamento, não fiz nenhum exame depois pra ver níveis hormonais e tal, mas eu tenho uma convicção minha de que era o DIU que tava me desorganizando na parte hormonal, na parte química do corpo e me facilitando ter as crises de ansiedade. Então assim, esse foi o motivo pelo que eu tirei. Enquanto eu usei o DIU, em alguns momentos eu tive acne, tive algumas cólicas bem pontuais, engordei um pouco. Engordar é uma fala muito forte, né? Eu ganhei um pouco de peso e fiquei com dificuldade de perder, mas também depois de uma certa idade, todo mundo tem essa dificuldade, né? Mas não tenho nada contra o DIU, mas ao mesmo tempo, por ter me livrado das crises de ansiedade, eu acho que é um alerta aí para quem faz o uso do dispositivo ou pensa em colocar e tem um histórico de crise de ansiedade ou já faz algum tipo de tratamento, para você investigar com seu médico ou sua médica e verificar se existem outras possibilidades para você, para que você não passe pelo que eu passei. Então eu espero que nessa terapia de hoje eu tenha conseguido te ajudar em alguma coisa. Até a próxima!